Senhoras e senhores, internautas e telespectadores, boa noite. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet e pelo Facebook. Já ocupa os lugares aqui na mesa a vereadora Alessandra Lucchesi, presidente da Comissão do Meio Ambiente, Luiz Guilherme da Silva, secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Felipe Martins, secretário do Verde, Maressa Mendes, arquiteta da Prefeitura Municipal de Botucatu. Informo também a presença do vereador Lelo Pagani, vereador Marcelo Sleima e vereador Pedroso, e justificou sua ausência o vereador Silvio por motivos de saúde. Essa audiência pública foi convocada para as presidências com a finalidade de debater a respeito do projeto de lei complementar número 21 de 2022, que tramita na Câmara e que visa alterar o plano diretor participativo. A duração dos trabalhos será de máximo 2 horas, portanto, vamos até às 7h03. Após a explanação, às 21h03, perdão, às 21h03, 9h03 da noite. Eu estou no fuso da Copa. Após a explanação da matéria, abriremos para debate. Nesse instante, então, vamos ouvir a arquiteta Maressa Mendes, que fará uma abordagem sobre a proposta do Executivo, objeto do nosso debate. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui das alterações, né? Nós já fizemos essa apresentação 2 vezes aqui nessa casa, que é a audiência, né, as 2 audiências do município, e acho que da última audiência para cá não teve muita alteração, mas a gente vai passar todo o conteúdo, né, para deixar bem claro tudo que está sendo tratado nesse projeto de lei. Aí é que a gente coloca os pontos que vão ser tratados nesse projeto de lei. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é a implementação das áreas de urbanização específica nas MZH1 e na MZH2, né? Que aí seria criar as possibilidades. A gente está alterando, né, alguns objetivos, a gente está colocando algumas questões bem particulares nesse macrozoneamento para poder promover uma forma de ocupação mais adequada do território, né? A gente tem observado ao longo dos anos que, às vezes, existem algumas ocupações que vão ocorrendo, né, divisão de áreas, então a gente quer colocar algumas regras, criar essas possibilidades por ser uma área que tem uma questão ambiental a ser preservada, a ser protegida e dar um uso adequado, né, dessa região, que também existe uma previsão no nosso plano diretor, né, de regulamentar os usos. Nós fizemos um primeiro passo nesse sentido no início do ano e agora a gente está avançando mais um pouco, né, criando algumas possibilidades de ocupação diferenciada nesses locais. O segundo ponto a adequação das dimensões e áreas mínimas dos lotes, né? De maneira geral, a gente está trabalhando isso em todas as macrozonas de atenção hídrica. O nosso foco inicial foi a macrozona 4, que está sendo feita uma alteração de 250 metros quadrados para... para 1.000, mas aí, de certa forma, também a gente fez uma releitura de todos os lotes mínimos de todas as macrozonas para a gente ver também o que está adequado, o que não está, o que a gente precisa retirar da lei, e fizemos uma adequação geral aí para a gente dar continuidade. O ponto 3 é a implementação da MZH6 na abrangência da APA, Aquífero Guarani, que foi uma inclusão feita ao longo do processo, com base na manifestação, né, da sociedade civil, através do Instituto Giramundo, e que foi corroborado também pela participação do CONDEMA, na sua avaliação no momento que o projeto de lei esteve em discussão no Conselho. O ponto 4 é a melhor definição da Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico. Nós temos esse zoneamento no nosso plano diretor, mas hoje, da forma como ele está inserido no plano diretor, ele seria aplicável apenas para a área urbana da cidade, o perímetro urbano da cidade. Então, a gente está trabalhando a definição
dessa zona especial para que ela possa ser uma possibilidade também de colocar regramentos de ocupação em determinadas macrozonas, né, da cidade, que há interesse, hoje já existe, né, alguma ocupação, a região da Demétria é um exemplo, a região da Roseira é uma ocupação bem dinâmica, né, nós temos lá residência, temos comércio, temos atividades turísticas, né, um polozinho gastronômico ali na Demétria. Então, para que a gente mantenha, né, que é uma ocupação de bastante qualidade, bem saudável, a gente mantenha esse estilo, a gente pensou em criar essas possibilidades, né, de ter outros tipos de ocupação semelhantes à Demétria ali, mas agora de uma forma mais regular, para a gente conseguir controlar a dimensão de lote. E, para isso, a gente precisou trabalhar um pouco com a caracterização dessa Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico. O ponto 5 é a implementação da ZEPAM das Águas, né? A ZEPAM das Águas também foi uma inserção, né, da sociedade civil nesse projeto de lei que tem sido construído, vem sendo construído desde o primeiro semestre desse ano. Nas discussões das leis de regulamentação das ZEPAMs e das MZHs, essa ZEPAM surgiu, né, e naquela legislação ficou o compromisso de que seria regulamentada a ZEPAM das Águas. Agora a gente está cumprindo, porque esse compromisso tem que ser seguido e ele tem que ser cumprido na lei do plano diretor. O ponto 6 é a regulamentação da transferência do direito de construir, é um instrumento do Estatuto da Cidade, que hoje ele não está previsto na nossa lei do plano diretor, e existe uma necessidade da sua regulamentação para que a gente possa utilizar esse instrumento em conjunto com o outorga oneroso direito de construir e com outros instrumentos do Estatuto da Cidade que estão presentes na nossa legislação. Então, que é um instrumento potente para o incentivo da preservação do patrimônio histórico, é um instrumento potente para o controle, né, de ocupação de áreas ambientais, porque ele possibilita, né, que as glebas que tenham essas restrições administrativas relativas à proteção ambiental ou à preservação do patrimônio, elas possam transferir o seu potencial, né? Então, isso a gente é um ponto a favor para a gente conseguir controlar, né, e fazer uma ocupação mais ordenada do nosso território, em cima dos critérios de sustentabilidade, equidade, né, e distribuição ambiental e da qualidade da cidade, corrigindo alguns problemas que a gente sabe, né, que os processos de urbanização, às vezes, causam na cidade, e evitando outros, né. E a aplicação adequada da outorga onerosa, porque nós regulamentamos o instrumento no início desse ano e é preciso que a gente trate esse instrumento com maior equidade, né, para que ele tenha uma abrangência que não seja exclusiva para poucos imóveis, mas que todos os imóveis estejam sujeitos, uma vez também que é um instrumento de controle de ocupação e é importante para a gente direcionar também tanto a ocupação das edificações verticais, como também dos parcelamentos do solo. Esse aqui é o mapa, né, do macrozoneamento, que aqui eu coloco ele aqui porque ele tem as macrozonas, né, e aqui já dá para a gente visualizar a macrozona 6, que está sendo inserida. Botãozinho. Tá vendo? A macrozona 6 é todo esse perímetro aqui, ó, que pega justamente a região da APA que está dentro do município de Botucatu, que hoje já tem um regramento do Estado, que nós já seguimos. Então, a gente está fazendo consolidar esse regramento como um macrozoneamento na legislação municipal, de forma que a gente consiga dar alguns critérios que a legislação estadual, às vezes, não nos possibilite, né? Falando ponto a ponto, o primeiro ponto, a gente vai falar da MZH1 e MZH2, que são aquelas adequações que a gente fez para possibilitar, né, as zonas de urbanização específica. Então, o nosso marco regulatório para esse trabalho foi a lei, né, a 6.329, publicada em 2022, que foi a lei de regulamentação da macrozona.
A ideia de trabalhar esse macrozoneamento é para introduzir a possibilidade de uma ocupação urbana na área, através dessas zonas de urbanização específica, com características de ocupação que concilia, né, melhor atividades urbanas, né, gente? Lembrando que não é uma ocupação urbana, urbanizada, não vai ter toda a infraestrutura, né? É uma ocupação diferenciada, mas que tem as atividades e os usos urbanos, que são algumas atividades comerciais que são compatíveis com a APA e com o macrozoneamento de atenção ambiental, e também as atividades residenciais de baixo impacto. Para isso, a gente vai inserir a possibilidade de regulamentar as zonas de urbanização específica, de acordo com a Lei 6766 de 79, e para nos orientar quando da definição dessa lei específica para essas zonas, a gente trabalhou algumas questões dos objetivos da legislação e das diretrizes desse macrozoneamento, né, para que isso possa ser direcionador da criação dessas zonas de urbanização específica. Ainda na macrozona, né, então, a gente introduziu um parágrafo 5º no artigo 20, que é exatamente o parágrafo que cria essa possibilidade de delimitar por lei específica uma zona de urbanização específica. Uma contribuição importante do CONDEMA nesse processo foi uma solicitação, né, de incluir no mapa já a definição dos perímetros do que seriam essas zonas de urbanização específica. Então, a gente fez essa inclusão, então esse território ele já está delimitado, então você não tem a possibilidade de criar essas zonas em áreas além do que está sendo proposto aqui nesse projeto de lei. E, de qualquer forma, em todo momento, né, gente, lembrando que nós temos o decreto da APA, que a gente vai ter que observar ele, independente do que a nossa lei ela está propondo. Então, de certa forma, a gente tentou conciliar todos os nossos objetivos e diretrizes já com o que era previsto para a APA, mas pode ser que o Estado ele regulamente alguma coisa mais restritiva no futuro, e nós vamos ter que atender sempre o que for mais restritivo. O ponto 2, né, de adequação das dimensões e áreas mínimas dos lotes das MZHs, talvez o ponto fundamental dele, além da gente ter deixado claro, como eu comentei, né, fazer essa alteração do lote mínimo do MZH4, um ponto fundamental dessa alteração foi essa alteração que a gente está propondo aqui nessa linha F, né, do parágrafo 3º do artigo 20, que a gente está classificando o lote mínimo, né, dimensionando o lote mínimo para a zona, para MZH1 e para MZH2, da porção dela dentro do perímetro urbano e diferenciando essa área do que estiver fora. Então, o que estiver dentro do perímetro urbano vai ser de 2.000 e o que estiver fora vai ser de 5.000. Obviamente, respeitando os outros macrozoneamentos que nós temos, que se o lote for maior, aí a gente vai sempre atentar para o critério mais restritivo. Esse artigo do critério mais restritivo ele está na nossa legislação. Eu vou voltar no mapa aqui rapidinho, só para a gente entender. Então, aqui, a MZH1, ela tem uma porção que está fora do perímetro urbano e a MZH2 também. E tem uma porção que está dentro do perímetro urbano. O perímetro urbano é essa linhazinha preta. Então, a ideia é essa. O lote mínimo de 2.000 é dentro dessa linha preta. O restante, se houver, né, a regulamentação da zona de urbanização específica, o lote mínimo tem que ser de 5.000. Então, a gente já está deixando claro esse critério na legislação. Esse lote mínimo de 5.000, ele não vai se aplicar para casos de regularização fundiária de ocupações de assentamentos já consolidados. Mas qualquer tipo de novo parcelamento dentro de uma zona de urbanização específica, esse critério é válido. E para loteamentos já regularizados, que tenham um lote superior, o desdobro desses lotes também não pode ser menor de 5.000. Então, ele se transforma no critério de lote mínimo para essas áreas, né? A gente tem aqui, por exemplo, tem o da Demetria, que hoje ela tem lote de 12.000, tem lote de 10, tem lote de 4, tem lote de 2,5. Os lotes de 4, 2,5, que já tiveram regulares, vão manter esse formato, mas os lotes de 10, de 12, por exemplo,
de 8, né, não vai poder se dividir mais, porque o lote mínimo passa a ser 5. Então, não vai poder ser menor do que 5 em nenhuma hipótese, né? Então, esse passa a ser o lote mínimo, até para o critério dessas áreas que já estão consolidadas hoje, e principalmente as que já tiveram o projeto de regularização aprovado. O que está para regularizar vai ser regularizado, atentando-se para o que está lá no modelo de ocupação, que é o que a gente está fazendo, né? Um exemplo aqui que a gente pode citar, a gente está caminhando com a regularização do Green Valley, é um loteamento que está dentro da APA, né? Hoje ele teria que ter um lote mínimo de 5 mil, mas como é uma regularização fundiária, a gente regulariza com os lotes que estão no território. Também foi feita a inclusão da linha H.1 propondo a ampliação do lote mínimo da MZH4, que hoje era 250 metros quadrados, a gente está propondo essa ampliação desse lote mínimo para 1.000 metros. Além dessas duas alterações de lote mínimo que eu estou expondo aqui, a gente revogou algumas alíneas que estavam previstas na legislação do parcelamento do solo e do plano diretor, referente a possibilidades de ampliação do perímetro urbano para alguns macrozoneamentos de atenção ambiental com lotes de 500 metros. Aí a gente entendeu que não tinha necessidade, porque em 2020 nós já fizemos a lei, né, que delimitou o novo perímetro urbano, ou seja, isso indica que esse perímetro urbano não vai ser ampliado, né, tão cedo, então não tem por que nós termos dentro da legislação do plano diretor uma possibilidade que indique uma ampliação de território urbano, uma vez que já foi feita a lei recentemente. E todos os ajustes de lote, dimensão de lote, área, que foram feitos no plano diretor, eles foram também replicados na lei de parcelamento do solo, justamente para a gente não ter as leis falando, né, regras diferentes. O ponto 3, a criação da MZH6, que ela tem como objetivo, né, a proteção, né, desse aquífero Guarani. Então, ela pega as zonas de recarga do aquífero e parte do território da Baixada Serrana, que tem a finalidade de proteger e recuperar a capacidade de produção de água. A gente fez uma adequação no artigo 20 para criar esse zoneamento, né? Nesse artigo 20, ele traz a listagem de todas as macrozonas de atenção hídrica, então a gente inseriu essa macrozona 6. Ela foi inserida também a inclusão dela na lei do macrozoneamento, né, que regulamenta as macrozonas de atenção hídrica. Nós inserimos algumas diretrizes que também estavam no material que veio para nós com as contribuições, né, do Instituto Giramundo e consolidadas também no CONDEMA, que aí, dentre elas, né, algumas diretrizes inseridas: monitorar a quantidade e qualidade da água dos mananciais superficiais e subterrâneos, em especial o aquífero Guarani, estimular a implantação, ampliação e a melhoria dos sistemas de redução, reuso, reciclagem e destinação de resíduos sólidos, rurais e urbanos e de sistemas de tratamento de efluentes, estimular a adoção de práticas adequadas de manejo e conservação do solo agrícola, incentivando sistemas orgânicos, agroecológicos, produção de alimentos, fibras e energia, estimular o planejamento, o ordenamento e o controle do uso do solo em áreas próximas a captações de abastecimento público ou privado em áreas vulneráveis à poluição. Estimular a elaboração de diagnósticos relativos a postos de abastecimentos públicos e privados, bem como seus manejos. Estimular a implantação e melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto nos loteamentos e condomínios residenciais, priorizando tratamento biológicos onde couber. E prever a implantação e a melhoria dos sistemas de tratamento de efluentes domésticos e não residenciais, rurais e urbanos. Então, tem toda uma questão que deve ser observada na aprovação dessas ocupações, desses projetos que forem sendo previstos para essa área, que, com base nessas diretrizes, vão ter que ser observadas, né? Também em conjunto com todos os estudos que são exigidos na lei da MZH. Em relação ao uso e ocupação do solo, né, foi incluído alguns requisitos, né, como atividades de agro-silvopastoril, com adoção de práticas de conservação e manejo adequado do solo, em especial as práticas agroecológicas. Então, assim, alguns incentivos, né, ao diferencial de uso da área também na ocupação agrícola, né, e na produção de alimentos.
atividades turísticas, hoteleiras, gastronômicas, de lazer, de educação e conscientização ambiental, empreendimentos e atividades de utilidade pública, de turismo e lazer de baixo impacto nos termos da legislação vigente. Também são algumas possibilidades, né, de ocupação da área. E, por fim, foi incluído um parágrafo 6º que fala sobre a implantação de sistema de irrigação de grande porte, a exemplo do pivô central e canhão hidráulico, que fica condicionada à aprovação e licenciamento pelo órgão municipal ou órgãos competentes. Lembrando que essas questões elas serão aplicadas no âmbito do território hoje abrangido pelas macrozonas de atenção hídrica, né? Então, não no restante da zona rural, não vai ter essas exigências, é só mesmo naquela porção do território que a gente mostrou no mapa, que é ocupada pela macrozona de atenção hídrica. Em relação à Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico, a gente fez algumas alterações, né, nas zonas especiais, a gente inseriu um artigo que traz uma descrição do que seria a ZED, seus objetivos, delimitando a aplicação desse zoneamento. A gente mantém a aplicação do zoneamento no perímetro urbano, né, e estabelece alguns objetivos e diretrizes para que ele seja aplicado na MZH2, também na MZH1, né, a partir do momento que eu posso criar essas zonas de ocupação, de urbanização específica. Então, foi incluído a Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico no item do artigo 68 e adequado o seu conceito, né? Que aí é um zoneamento que compreende a implantação de usos urbanos, estaria dentro da macrozona de atenção ambiental, né, de proteção ambiental, a faixa de 250 metros do fronte da Cuesta e as macrozonas de atenção hídrica 1 e 2. Esse seria o território onde a gente poderia inserir essa Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico. E tem por objetivo a conservação ambiental mediante padrões de ocupação de baixo impacto, associado à produção agroecológica, o desenvolvimento do turismo sustentável e o desenvolvimento ecológico econômico. E, de toda forma, né, um dos grandes objetivos desse zoneamento, bem como do macrozoneamento, é garantir a produção de água e até mesmo a qualidade, né, porque a gente sabe que é a região do nosso abastecimento. Essa zona ela foi dividida em 3, aqui a gente tem 2. A ZED urbana, que ela já foi regulamentada no primeiro semestre desse ano pela Lei de Regulamentação da ZED e da ZEPAM. A ZED de urbanização específica, que se torna o instrumento, né, o zoneamento, para que a gente possa criar e inserir numa legislação os parâmetros de ocupação dessas zonas de urbanização específica, que, a partir da publicação dessa lei, poderão ser criadas na abrangência das macrozonas de atenção hídrica 1 e 2, que tem também os objetivos, né, dessa macrozona, de prever parâmetros, né, que sejam embasados no plano de manejo, nos planos de conservação de outras unidades, né? Também a gente tem uma área ali que é abrangida pela zona de amortecimento da Marta e pelos outros zoneamentos, os demais zoneamentos dessa unidade de conservação. Então, tudo que tem que ser observado para a implantação dessas ZED de urbanização específica, que vai se dar na modalidade de uso de condomínio de lote. E aí nós temos a ZED rural, né? A ideia da ZED rural é a gente trabalhar esse zoneamento dentro de um plano de desenvolvimento rural do município, né, para promover ocupações de uso, né, de agroecologia, de uso residencial de baixo impacto, mas respeitando os critérios específicos da área rural, né, que é a questão, não pode haver parcelamento, o modelo de ocupação vai ter que ser pautado no módulo rural mínimo. Então, assim, pode ser promovido algum tipo de ocupação desde que respeite esses critérios que são específicos da zona rural, que o município também ele não tem. A gente só poderia alterar se a gente fosse criando perímetros urbanos, o que não é a nossa ideia, não é a nossa vontade, né? A gente quer que esses territórios eles tenham o seu dinamismo, mas que não percam suas características de uso rural.
Aí esse mapa, ele já tá, nós já estamos apresentando aqui, vamos introduzir agora a ZEPAM das águas, né? E em verde, nós dividimos a ZEPAM das águas em duas categorias: a ZEPAM das águas do perímetro urbano, né, que seria a urbana, que pega toda a parte que está inserida dentro do perímetro do município de Botucatu, perímetro urbano do município de Botucatu, e a... Eita, botei errado. E a ZEPAM das águas rural, que é essa rosinha, que pega a parte que está dentro da zona rural. Esse achuradinho azul já é a delimitação no mapa das áreas de urbanização específica. Então, aquelas ED de urbanização específica, elas só vão poder acontecer dentro desses territórios, né? Quem são esses territórios? Ele abrange a Demétria e o bairro Roseira, e a região do entorno da represa aqui do Rio Pardo. Então, são esses territórios onde vão poder, são nesses territórios onde vão poder ser implementadas essas zonas, essas ED de urbanização específica. Quais são os objetivos? O zoneamento ZEPAM das águas, ele vem com o objetivo de incorporar um pouco mais de critério a esses modelos de ocupação. E o marco regulatório desse zoneamento foi a regulamentação da macrozona de atenção hídrica. Foi o momento em que a sociedade civil pediu para que fosse implementado esse zoneamento, e a gente acordou, né, que consensamos naquele momento que isso seria feito no âmbito da alteração do plano diretor. Então, nós criamos aí as zonas especiais de proteção ambiental, das águas, da segurança alimentar e do turismo sustentável, dentro também das MZHs, né, para a gente ter esse arco de áreas protegidas. Foi incluído essa nomenclatura no artigo 68, e foi colocado o conceito do que seria essa zona de proteção das águas de segurança alimentar, que é o arco de áreas protegidas, que deve contemplar a conservação dos mananciais hídricos, a produção agroecológica, a implantação de agrovilas ecológicas e de empreendimentos turísticos sustentáveis e comunitários, a conectividade da paisagem e a valorização dos atributos e beleza da região, contribuindo assim para a proteção e preservação das áreas de grande relevância ambiental e hídrica, bem como para a produção de alimentos sustentáveis e o dinamismo turístico do município. Então, é um zoneamento que ele traz um misto de objetivos, né, e méritos também, porque nós vamos trabalhar tanto a proteção ambiental e hídrica, né, do município, como também vamos promover uma ocupação mais equilibrada com a região e também, né, incentivar a agricultura, né, a agroecologia, né, a produção de alimentos sustentáveis e também um dinamismo turístico. Então, assim, é uma série de incentivos que são tanto para o interesse, né, de uma ocupação equilibrada do território, como também para o interesse do desenvolvimento econômico da cidade. Essa ZEPAM, ela também foi dividida em algumas categorias, né? Primeiro aqui tem a definição dos objetivos. Então, também esses objetivos, eles foram definidos com base, né, na discussão que foi feita no início do ano, na documentação que foi apresentada para a gente ao longo das discussões também dessas alterações, da ONG Nascentes, né, o Tita que está aqui presente, e de outras pessoas que contribuíram também para elaboração daquele documento. E dos objetivos temos promoção de recuperação e proteção dos recursos hídricos, promoção de gestão participativa e descentralizada, integração de programas e políticas regionais e setoriais, né, de saneamento ambiental, infraestrutura e manejo de recursos naturais, a promoção de ocupação por assentamentos urbanos, adotando modelos sustentáveis, a promoção de implantação de corredores agroecológicos, reforçando a previsão da Lei de Regulamentação da MZH, porque hoje já temos, né, essa previsão na Lei de Regulamentação da MZH, né, a de promover esses corredores agroecológicos, promoção de criação de unidades de conservação e promoção de criação de escolas ambientais como outros. Então, esses são alguns dos objetivos desse zoneamento.
Ele se divide em Zepam das Águas Urbana, como eu demonstrei no mapa, que aí vai corresponder à MZH1, relativa à zona de amortecimento da unidade de conservação do Parque Municipal Cachoeira da Marta, o perímetro da MZH4 e pequena parte da MZH2, que estão inseridos dentro do perímetro urbano. A Zepam das Águas Rurais corresponde à área abrangida pela MZH1 e MZH2, que estão na zona rural do município. Apenas na Zepam das Águas 2, Zepam das Águas Urbana, que vai ter a possibilidade de parcelamento do solo no modelo da nossa Lei 6095, né, que aí é um parcelamento urbano, né, mas sendo observado a delimitação da Carta 1, e, obviamente, tem uma série de macrozoneamentos, algum deles que restringe a ocupação, inclusive a zona de amortecimento. Então, a gente tem uma série de análise da lei, sempre ela é transversal, a gente tem que ver vários critérios para a gente definir a aprovação ou não de um empreendimento, ou até mesmo a emissão de diretriz. Na Zepam das Águas Rural, vai ter que ser observado o lote mínimo de 5.000, no caso da implantação e no que couber também da regularização dos empreendimentos urbanos, lembrando que, na implantação, deverá ser delimitada essa zona de urbanização específica, que já vai ser aplicada na MZH2 e 1. Então, como existe uma sobreposição desses zoneamentos, né, essas regras elas vão se sobrepondo, e a gente sempre tem que se atentar para o aspecto que é mais restritivo em relação à norma e ao zoneamento que está sendo proposto. Aí o ponto 6, está acabando, falta só mais um, transferência de direito de construir, que é um instrumento, né, de autorização do município de transferir o potencial construtivo de um imóvel que é dado de acordo com o zoneamento para outro lugar, ou até mesmo alienar a terceiros, quando ele não pode exercer esse potencial construtivo no seu terreno. Então, nós temos vários casos no centro da cidade de edificações que são edificações de interesse, né, como patrimônio histórico. Hoje nós já temos algumas edificações tombadas, como a Pinacoteca, o Cardozinho. O tombamento do Cardozinho, ele gera um sítio, né, um perímetro de tombamento que restringe o aproveitamento de determinados terrenos em função de limitação de gabarito. Então, esses imóveis que são afetados pelo tombamento de edificações de interesse de preservação cultural, de características de patrimônio histórico, eles podem fazer o quê? Se eles não conseguirem exercer o seu direito de potencial no seu terreno, eles podem vender esse potencial ou exercer esse direito em outro lugar. Para que a gente consolide esse direito do proprietário, que é uma forma da gente não onerar o dono, né, o proprietário do imóvel, uma vez que, se não tivesse aquela restrição administrativa, ele poderia construir como outros vão poder, a gente tem que regulamentar esse instrumento que chama transferência de direito de construir. E quais são os casos, né? Às vezes, o município precisa de um terreno, parte de um terreno para colocar um equipamento público, um terreno particular. Então, o município, em troca da desapropriação, a gente dá ao proprietário do imóvel que está sendo colocada a restrição o direito de construir como se fosse uma desapropriação amigável. Então, ele recebe como pagamento o direito de construir. No caso dos imóveis de preservação, o proprietário do imóvel ele vai poder, uma vez que ele não pode demolir aquele imóvel, nem pode construir uma outra edificação naquele terreno, ele pode exercer aquele direito de construir em outro lugar ou vender para um empresário que esteja construindo uma edificação que necessite de potencial. E também pode ser utilizado para programas de regularização fundiária, quando o município precisa dessas áreas. Então, tem uma série de usos que é aplicado esse instrumento. A lógica dele é simples, né? Bom, simples para mim, né, gente? Desculpa, eu vou tentar explicar aqui. A lógica dele é a seguinte: todo imóvel, né, todo terreno, você tem um valor que nós chamamos de coeficiente de aproveitamento,
que é um valor que o município fala, olha, você tem um lote de 1.000 metros, você pode construir 1.000 metros no seu lote, que é um direito que eu estou te dando, é o direito de construir sobre o seu lote. Aí você vai lá construir os seus 1.000 metros, só que aí você descobre que o seu lote está numa área de preservação ambiental, está numa ZEPAM, aí você não pode construir esses 1.000 metros, que pela legislação do município você poderia construir. Então, o município fala o que para você? Não, então tá bom, não deu certo, né, porque você está com a ZEPAM lá. Vamos fazer o seguinte, você vai poder pegar esses 1.000 metros e construir um outro terreno que você tenha, desde que esse terreno não tenha nenhuma restrição. Aí ele pode pegar esses 1.000 metros e aplicar no terreno vizinho dele, que não tem restrição. Aí ele está transferindo o potencial desse lote que tem uma restrição para um outro que não tem. E aí a prefeitura, então, ela emite essa declaração de transferência. Ela falou assim, olha, estou te autorizando a pegar esse potencial seu e levar para o seu outro imóvel. Aí o cara fala, mas eu não tenho outro imóvel. Então, você tem uma certidão de potencial que você pode alienar a outra pessoa. Você pode chamar alguém de uma construtora que está fazendo um prédio, que ele precisa adquirir potencial construtivo, ao invés de ele comprar do município, ele vai comprar de você. E o que o município faz com toda essa aplicação dessa política? Ele protege o meio ambiente, porque ele mantém a zona de preservação ambiental intacta. O proprietário do imóvel ele não se sente tão lesado, porque ele vai poder exercer o potencial que ele teria direito naquele terreno, que tem uma restrição ambiental em outro lugar, ou alienar esse potencial dele. Ele não se sente em prejuízo, que é o que acontece hoje, quando a gente vai dar a notícia para alguém que o lote dele está numa ZEPAM, ele se sente em prejuízo. Aí eu vou falar assim, não, tudo bem, está na ZEPAM, mas você pode pegar o seu potencial e vender, ou você pode pegar o seu potencial e aplicar em outro lugar. Da mesma forma, os imóveis tombados. Quando você tomba um imóvel, você não pode demolir, você não pode modificar, você tem que reformar e dar um uso. Aí, às vezes, o interessado ele se sente prejudicado, porque ele queria fazer um prédio com uma torre residencial, ele queria fazer um galpão, uma indústria, dar usos diversos. Aí, olha, você não pode fazer, você tem que manter o seu imóvel intacto e conservado, porque a gente quer que o cara não pode fazer nada, ele ainda tem que cuidar daquele imóvel. Não é nem que a gente quer, isso é constitucional. O proprietário de um imóvel tombado ele tem que cuidar do seu imóvel. Então, a transferência potencial construtivo é uma forma da gente gerar um recurso para que o proprietário do imóvel tombado ele possa ter um recurso financeiro mesmo, ao vender o seu potencial no mercado, né, da cidade, para as construtoras que precisam de potencial, ele possa ter um recurso financeiro para ele fazer a manutenção do seu imóvel. Então, também a gente trabalha um pouco com a justiça, né? Eu estou dando um auxílio para que o empreendedor não se sinta apenas penalizado por ele ter um imóvel tombado, mas que ele está tendo um retorno financeiro daquele tombamento para que ele possa manter aquele imóvel. E, dessa forma, a gente consegue manter a história da nossa cidade, os nossos imóveis tombados, né? As características de ocupação das nossas cidades que foram sendo marcadas com os anos de construção do município. Então, qual é o objetivo, né, dessa legislação? É justamente desse instrumento, é preservar os bens culturais, né, incentivar habitações de interesse social. A gente, às vezes, demanda também para sistema viário, né, recentemente fizemos agora, entregamos a obra da Conde Serra Negra, então, essa obra não necessariamente, a gente não precisou desapropriar ninguém, mas pode ser que, em outros casos, a gente precise desapropriar um terceiro, então aí a gente faz o pagamento dessa desapropriação com transferência de potencial construtivo, então assim, gera uma política para o município que é muito importante. E, por fim, a questão da outorga, que nós estamos fazendo uma adequação em relação ao perímetro de aplicação da lei, que hoje está restrito à macrozona de consolidação urbana 1, porque a lógica do plano diretor de 2017 foi aplicar a outorga do direito de construir, e realmente se aplica dentro da área de urbanização consolidada. Só que, ao mesmo tempo, se você não abrange todo o perímetro urbano, você pode não incentivar a ocupação no centro, porque aí as pessoas vão optar por fazer seus imóveis na macrozona de expansão urbana que não tem outorga.
Então, eu vou estar causando o espraiamento da cidade, que é o inverso que a gente quer da ocupação, né, de não levar o espraiamento. A gente quer que a cidade seja ocupada próxima do centro e para depois ela ir se desenvolvendo de uma forma equilibrada. Aí, em função disso, a gente ampliou o perímetro de aplicação do instrumento para que a gente consiga trabalhar também com essa questão da indução da ocupação do território e impedir o espraiamento do território. Então, nesse caso, vai se aplicar tanto a outorga onerosa do direito de construir, que é a outorga da edificação, né, para a construção, e também de alteração de uso do solo, que é a outorga dos parcelamentos. Além disso, a gente está implementando a outorga de sustentabilidade. O que seria a outorga de sustentabilidade? É um incentivo que a gente vai dar para os empreendedores, né, que fizerem construções que se atentem para aspectos de sustentabilidade, como captação de energia solar para a produção, né, captação de energia solar para a sustentabilidade da edificação, uso controlado da água, captação de água, reuso de água, todas essas medidas que alguns prédios hoje, né, já se adequam. A gente estaria colocando isso em critérios de bonificação para ter desconto em outorga, que é uma forma também da gente incentivar, né, edifícios melhores, de melhor qualidade, que se atentem para essa questão da sustentabilidade das edificações também, né? Edifícios que demandem menos o uso do ar-condicionado, que aproveitem mais a iluminação solar ou a ventilação, edifícios que promovam, né, uma mobilidade urbana sustentável, que facilite para que a pessoa vá ao trabalho de bicicleta, às vezes coloca um bicicletário, ou até mesmo um vestiário, né, para o trabalhador poder chegar, tomar um banho, vai de bicicleta, chega, toma um banho, trabalha, depois volta para casa. Enfim, todas essas facilidades elas serão observadas nessa outorga de sustentabilidade. Que seria aplicado uma ampliação no CA básico 1, para que ele adquirisse um pouco mais de potencial sem o pagamento da outorga, em função da aplicação dessas medidas de sustentabilidade. Além disso, também está sendo implementada a possibilidade de um fator de deflação por controle de adensamento, que é uma forma da gente incentivar também os loteamentos com lotes maiores. À medida que o empreendedor ele tiver lotes com metragem mínima superior a 450 metros quadrados, ele vai ter uma deflação do valor da outorga em função do baixo adensamento que ele vai estar ocasionando. Então, aqui, só para a gente lembrar, né, são os perímetros onde que a gente aplica. Esse aqui é o perímetro de aplicação de deflação da outorga onerosa de direito de construir. E essa daqui é a lógica de aplicação da outorga onerosa de uso do solo. Por isso que a gente precisa ampliar a aplicação para todo o perímetro, porque são raios, né, que avançam, e a partir do momento que você se aproxima do centro da cidade, você está pagando um valor menor de outorga. E, além de tudo isso, nós também fizemos toda a revisão dos mapas do nosso plano diretor, porque nós georreferenciamos todas as bases cartográficas relativas ao plano diretor. Então, esse daqui é o mapa de macrozoneamento. Então, nós passamos por um processo de georreferenciamento de todos os polígonos, né, para que a gente hoje pudesse, no futuro, a gente possa ter mais facilidade para todos, né, inclusive os munícipes, de consultar essas bases em casa. A gente vai poder fornecer os arquivos de KML, que são facilmente abertos do Google Word, e aí vai facilitar a pessoa fazer a consulta que quiser de casa. E aí isso também vai facilitar para maior equilíbrio na aplicação da legislação dentro do município, porque a gente vai estar com todos os técnicos trabalhando com a mesma base, com mais clareza, porque a gente vai estar com essa base lançada em cima de uma ortofoto do nosso território. Que é o macrozoneamento mais aproximado. A gente já vê que nesse macrozoneamento já tem a inclusão da MZH6. A planta do zoneamento rural também, né? As zonas rurais também foram todas georreferenciadas.
O zoneamento de Zeitur, né, o nosso zoneamento turístico também foi todo georreferenciado, tanto os polígonos quanto os pontos, que são os marcos de Cachoeira, Mirante, Colinas, né, tudo que tinha pontuado na legislação hoje do plano diretor foi transferido de forma georreferenciada para a formação desses mapas. As zonas especiais, né, que nós temos as EIs, as EPACs, as EPANs. As EPANs elas já tinham sido regulamentadas na legislação no início do ano, a gente está revisando a carta agora com os perímetros das EPAN atualizados. E a ZEPAM das águas, né, que veio numa carta separada em função da dimensão dela, da abrangência territorial. E é isso. Muito obrigada, gente, pela paciência. Obrigado, Marissa, sempre cirúrgica nas suas explanações, né, muito didática. A gente vai passar para o momento do debate, né, para abrir para perguntas e para explanações, etc. Tal, mas quero já deixar assim, algo combinado com vocês. Todo mundo que está aqui, acho que, ou pelo menos quase todo mundo, já participou, né, desde da primeira audiência. Essa é a terceira audiência, a primeira do Legislativo, mas é a terceira audiência e pouca coisa mudou, como foi dito, da segunda para essa audiência. Uma coisa muito importante que a Marissa repetiu várias vezes durante a fala dela foi assim, com contribuição da sociedade civil, da Nascentes, ou então da Giramundo, etc. Tal. Então, assim, muita coisa foi acolhida de vocês mesmo, né? Da sociedade civil, principalmente dessas entidades que trabalham especificamente com isso. Para manter o regramento, né, acho que o pessoal já frequenta as nossas audiências com bastante assiduidade. O tempo de fala é de 2 minutos, né, e eu vou pedir para que se atente aos 2 minutos. Né, o Alexandre, que está lá na porta, ele vai ficar anotando o nome das pessoas. Para inscrição, até às 8h30. Tá? Então, quem quiser se inscrever, tem até às 8h30 para se inscrever, tanto presencialmente, também, já vou combinar com o pessoal da TV Câmara também, para que, a partir das 8h30, pode até anotar as perguntas, mas não vão ser feitas aqui, e que se atentem exclusivamente aos 7 itens que foram citados aqui. Qualquer pergunta, qualquer explanação, qualquer fala que for fora desse contexto não será respondida, tá bom? Eu não posso cercear o direito de fala de ninguém, obviamente, mas se for alguma pergunta referente a algum tema que não foi discutido aqui desses 7 pontos que a Marissa citou, não será respondida a pergunta porque não faz parte dessa audiência pública, correto? Vou começar pelos vereadores. Tem algum vereador que queira fazer alguma pergunta? Alguém do público? Vou pedir para que a pessoa que for até lá se identifique. Eu vou passar só, primeiramente, para o pessoal de casa, a participação remota através do WhatsApp, correto? É o 14 99610 1981. 99610 1981. Daí a gente vai intercalando, caso haja perguntas, então, inscrições até às 8h30, 20 horas e 30 minutos. Se já tiver alguém do público presente que queira fazer uso da palavra, pode se dirigir até o microfone, se apresente e pode fazer sua explanação ou pergunta como queira. Pode ir lá, Tita. Pode ir. Tá 2 minutos, por favor, tá? Daí, se precisar, você pode se inscrever outras vezes também. Beleza. Boa noite a todos. Quero reiterar de novo o meu agradecimento, né, a essa equipe realmente que já vem trabalhando já há mais de 6 meses nessas leis para chegar nesse ponto agora, nessa alteração. Pegando o gancho da Marissa, né, que para fazer alguma modificação ou criação de alguma lei, você tem que observar a transversalidade das outras leis para poder, né, não passar por cima de uma ou deixar uma sem citar. Nós protocolamos aqui na Câmara dois itens, né, que foi protocolado semana passada, justamente prevendo essa transversalidade, observação nessa transversalidade na construção da lei. Então, eu fiz um manifesto, mas é um manifesto de observação, na verdade, não é um manifesto contra nada, é a favor de alguma coisa. Esse manifesto, eu acho que eu vou talvez 2 minutos não vai dar, eu vou só falar... Mas é um texto? É um textinho de um... Pode ler inteiro. Peço até para paralisar o tempo, pode ler inteiro. Então, tá bom.
ONG Nascentes, Manifesto das Águas. É justamente prevendo o que as leis já vigentes dizem e dispõem nas suas diretrizes que tem que ser feito em relação à proteção das águas e dos mananciais. Tá? A Constituição Federal de 1988, o artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Plano Diretor Municipal, Lei 1224 de 2017, artigo 14. O macrozoneamento seguirá as diretrizes existentes na Lei Orgânica do município e um de seus objetivos fundamentais é preservar as áreas de mananciais, especialmente as bacias do Rio Pardo e Rio Capivara. Constituição do Estado de São Paulo e Lei Orgânica do município de Botucatu, que é a Constituição Municipal. Consideram que são áreas de proteção permanente, APPs, as nascentes, os mananciais e matas ciliares. Código Florestal, Lei Federal 12.651 de 2012. Considera como APP, como área de preservação permanente, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Código Municipal do Meio Ambiente, de Botucatu, Lei 1.145 de 2015. Artigo 2º, parágrafo único. Os princípios, objetivos, normas e medidas diretivas estabelecidas neste Código ou dele decorrentes deverão ser observados na elaboração, alteração ou revisão de planos, programas e projetos da administração pública. São princípios da Política Municipal do Meio Ambiente, o artigo 3º do Código Municipal, princípio da precaução. Então, um dos artigos do ponto que a gente protocolou é justamente a aplicação do princípio, que seja aplicado o princípio da precaução e esteja um reforço agora no plano diretor para que isso seja efetuado, seja garantido, né? Porque é um princípio internacional, é um princípio elaborado lá em Estocolmo, depois revisto na Rio 92. Tá? Então, e agradeço de novo a todo o esforço que a Câmara e o Poder Executivo, né, no nome do Felipe, Guilherme e Maressa, realmente se empenharam. Obrigado. Obrigado, Tita. Acho que não tem... Pode ficar, vai com você. Boa noite a todos. Vou fazendo a chamada aqui, conforme o Alexandre for trazendo para mim. Na remota tem alguém, Adriana? Por favor. Boa noite. Vocês me ouvem? Primeiro, a Thali Pires de Almeida fez uma questão que é semelhante à da Danuta, do sítio Beira Serra e do Grupo União de Mulheres na Política em Botucatu. E elas questionam a proposta para a preservação dos mananciais, especialmente no que se refere à proibição de agrotóxicos. E, especificamente, a Danuta pergunta quais dessas alterações ao plano diretor apoiarão a redução gradativa do uso de agrotóxicos no município, especialmente nas áreas de captação de água. Bom, como foi dito anteriormente, esse assunto não faz parte realmente do escopo da nossa audiência, então, como foi explicado no começo, não será respondido. O assunto agrotóxico, defensores agrícolas, não será discutido na noite de hoje. Se alguém for lá explanar o assunto, fique à vontade, porque eu não posso cercear o direito de fala. Mas, como já foi dito no começo, esse assunto não está em pauta, tá bom? Algum vereador inscrito? Não? Público presente, nós temos agora o senhor Jorge Latif, da Vila Tessuros. É isso? Falei certo? Obrigada. Fique à vontade. Por favor, fala seu nome no microfone para fazer o registro, tá bom, senhor Jorge? Obrigada. Boa noite, sou o Georges. Primeiro, queria parabenizar, boa noite a todos. Muito interessante as alterações, eu creio que muito importantes. Eu sou um morador novo na cidade, estou investindo aqui também. E eu queria falar a respeito do TDC,
Eu sou uma empresa de conservação e restauro, e eu sei da importância do TDC, e eu estou achando muito importante vocês trazerem isso para Botucatu, e eu posso até me propor a dar alguns caminhos para vocês. Eu já fiz diversas obras com o TDC, e Botucatu tem um patrimônio histórico incrível e que está sendo dilapidado, e isso é muito importante. Eu considero isso um avanço, então eu estou aqui não só pelas nascentes, mas como munícipe agora, e parabenizá-los, que isso é um passo muito importante para se conseguir dinheiro para poder fazer, para quem tem um imóvel tombado, né? E para a gente poder preservar o que tem. A gente tem um monte de estação ferroviária aí no meio do mato, que precisa ser recuperada, que é um ponto turístico, tem uma demanda muito grande de turistas que viajam para poder conhecer a estação ferroviária, que é um patrimônio abandonado no Brasil. Então, era bem isso, e parabéns pelas alterações. Estou muito feliz de poder ver isso, acho que acertei a cidade. Uma boa noite, muito obrigado. Nós que agradecemos pelo seu pronunciamento. Adriana, pelo remoto, por favor. Temos. Desculpa, Luísa, eu gostaria de falar. Adriana, só um minuto. Imagino. Boa noite, Jorge. Só gostaria de agradecer, né, primeiro a consideração com a equipe, e do Tita também, a consideração que é um trabalho árduo, não é fácil, né? O Tita até citou 6 meses, mas é um trabalho que está há mais de ano. Mas agradecer primeiro a consideração, né? Só quem está desse lado sabe o que é a luta, né? Às vezes, por uma questão de estigma, nós, Câmara Legislativa, é muito julgado. Mas só quem está desse lado para saber o que é a luta. E, na verdade, todos nós estamos de mão dadas para uma Botucatu muito melhor do que nós pegamos. Mas obrigado pelo apoio, viu, Jorge? E depois até gostaria, né, eu, Marissa, que somos da Secretaria de Habitação e Urbanismo, né, temos total interesse em promover esse tipo de questão. Então, depois a gente pega contato para que a gente faça esse bate-bola e você possa nos ajudar com o seu conhecimento, tá bom? Obrigado. Opa, viu, Luiz? Adriana, por favor. Eu vou fazer as perguntas, são das mesmas pessoas, outros temas, não sei se eles cabem dentro do escopo da audiência, e aí vocês conduzem aí, tá bem? Então, a Thali pergunta também: o que está previsto para a recuperação de matas ciliares, reservas legais e áreas verdes, áreas já instituídas por leis federais e municipais? O que está previsto para incentivo à agricultura familiar, agricultura orgânica e agrovilas florestais? Haverá controle de especulação imobiliária, só permitindo lotes com no mínimo 5.000 metros quadrados em áreas específicas, regulamentadas por leis específicas? O Felipe vai responder a pergunta. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu vou começar pelo final, para ser bastante prático. Em relação às áreas de 5.000 metros ou qualquer outra, haverá sim uma política de fiscalização, que é uma coisa que é extremamente importante, não só nessas áreas, mas em todas as outras. Nessas áreas de manancial, isso vai ter que ser um trabalho de todos, não é? Obviamente que esses empreendimentos vão ter uma responsabilidade muito maior, uma vez que tudo isso vai ter que ser regulamentado com associações, né? Hoje em dia nós dispomos de algumas ferramentas, existe um programa chamado Brasil Mais, que hoje a Polícia Ambiental monitora o território de Botucatu por satélite dia a dia. Então, dificilmente hoje, por exemplo, abre-se uma rua sem que o poder público não saiba. Então, existe aqui um centro de operações na cidade, a gente está aperfeiçoando esses equipamentos, que o município precisa de equipamento que dê conta de fazer a tradução desses satélites, mas hoje, dia a dia, a gente consegue monitorar e a gente tem alerta disso quando, por exemplo, está havendo qualquer tipo de intervenção no território. Então, é muito difícil hoje em dia você, por exemplo, derrubar uma mata e ficar sabendo depois de 6 meses. A gente fica sabendo normalmente no dia seguinte. Tá? Então, focos de queimada, supressão de vegetação, arruamento, nós temos hoje alerta dia a dia disso acontecer. E isso para fiscalização talvez o que há de mais sofisticado. Porque antigamente a gente ficava sabendo só um loteamento irregular, por exemplo. O cara começa a abrir rua, começa a vender lote, isso não acontece mais, por conta exatamente desse sistema. E esse sistema foi criado para isso.
Tá? Então, hoje isso é bastante já, de certa forma, nos garante um pouco de paz, uma vez que a fiscalização não é uma coisa que ainda a gente tem ela de forma muito forte no município. E essa é uma crítica que a gente sofre e que a gente também reconhece. Isso em relação à fiscalização dos lotes. Obviamente que todo mundo tem que ser fiscal. Uma sociedade que anda bem, todo mundo é fiscal, né? A gente tem que ser fiscal e começar a ser fiscal dos amigos, né? Porque quem é bom e crítico com os amigos, obviamente vai ser, eventualmente, com quem também não é amigo, né? A sociedade brasileira tem uma coisa aí bastante complexa em relação à questão da família, né, do compadrinho, etc. Em relação à questão da agricultura familiar, existem programas, né, existe um movimento hoje bastante relevante em relação ao que os conselhos estão colocando. Existe uma iniciativa de uma formulação da política municipal de transição agroecológica acontecendo nesse momento, né, muitas pessoas estão participando, inclusive amigos dessas pessoas que estão perguntando aí, grupos de agroecologia, etc. Então, isso está acontecendo. Existe a formulação do PAA, que é o pagamento que também vai ajudar a complementar a parte da compra das famílias. Existe o PSA, que é um fundo que nós agora, com a formulação e com a formação do Conselho Rural, vai começar a se operacionalizar. E esse fundo é um fundo que tem muito recurso para poder pagar proprietários rurais por serviços ambientais, pela proteção, etc. E em relação às nascentes e APPs, para vocês terem ideia, é que isso não é uma coisa que se vê, né? E talvez isso seja uma falha da secretaria em que eu sou responsável, ou seja, uma falha minha, de não divulgar isso como deveria. Hoje no município, a Secretaria do Verde e a Prefeitura Municipal de Botucatu cuida e dá manutenção em 75 mil árvores. Nós cuidamos hoje de 75 mil árvores, plantios, que nós temos de termos de ajuste de conduta por qualquer tipo de obra da Prefeitura. Para além disso, o CEDEPAR, nós estamos fazendo agora um projeto do CEDEPAR, que é o consórcio do Rio Pardo, de mapeamento da bacia do Pardo, para que a gente possa fazer um selo onde a gente vai incentivar as empresas do setor privado a adotar áreas para recuperação de vegetação nativa, APP e nascente, e também conservação de solo. Do mais, esse é um dever da sociedade também, né? Achar que o poder público consegue tudo, não consegue. Uma vez que o dinheiro do poder público é o nosso dinheiro, né, a arrecadação dos impostos. Quem tem uma propriedade rural tem por obrigação legal recuperar sua APP e nascente. É obrigação. Pergunta se fazem. Muitos fazem, muitos não fazem. Ah, mas aí é obrigação do município ter que fiscalizar. O município não consegue fiscalizar o território inteiro. Então, né, existe aí, nós queremos ao máximo, né, os diagnósticos, esse Brasil Mais, são ferramentas onde a gente pode induzir essas coisas a acontecerem. O PSA, o pagamento por serviços ambientais, é mais uma coisa. Então, assim, como é que a gente incentiva o cara a fazer o que é obrigação? A gente paga para ele fazer. Então, cria-se um incentivo econômico para ele fazer. Então, ok, nós estamos caminhando para que a gente possa tentar lançar a mão de todos os artifícios possíveis para incentivar as pessoas a fazerem. Mas se você tem um sítio, se você tem uma beira de rio, plante árvore lá, né? Isso já é grande coisa, tá? Isso já é uma grande ajuda à questão ambiental. Eu acredito que eu abordei as 3 questões aí da Danuta. Posso só para não soar de forma da questão anterior que foi falada, só para colocar assim que a Câmara dos Vereadores, né, o Poder Legislativo, está sim muito interessado nesse tema, correto? É que assim, aqui é um tema recorrente e que já foi explanado inclusive pelo Felipe anteriormente. Nós do Legislativo estamos nos movimentando,
né? A gente se reuniu com a Vigilância Sanitária, a gente se reuniu com o ACAT, a gente se reuniu com a FCA, a gente se reuniu com a Sabesp. Então, assim, a gente tem também se munido de informações, né, para que a gente possa também contribuir nessas questões que foram levantadas. Não é desleixo, não é falta de interesse, tá? É que só não cabe na audiência de hoje, tá bom? Obrigada, presidente. Obrigada, Felipe. O próximo inscrito presencialmente é o Ricardo. Fica à vontade. E, por enquanto, nós não temos nenhum vereador inscrito, está certo? Só para deixar claro, secretária, os vereadores estão deixando que a população primeiro pergunte, né? Então a gente está deixando o tempo para eles. Boa noite a todos. Mais uma vez aí eu gostaria de reiterar, né, os parabéns aí em nome da ONG Nascentes a toda a equipe que tem trabalhado nessas alterações do plano diretor, porque elas são alterações necessárias e a gente está percebendo o empenho de vocês, e isso é muito gratificante, ver que o município está avançando em relação a isso, né? E eu tenho uma pergunta específica aqui, em relação à inserção do artigo 174A, que diz o seguinte: os projetos de parcelamentos de solo cuja aprovação prévia ou aprovação final tenha ocorrido em data anterior à vigência desta lei serão mantidos os parâmetros vigentes à época de sua aprovação. Eu gostaria de entender um pouquinho mais em relação a essa questão dos projetos com aprovação prévia. O que são esses projetos com aprovação prévia? Né? Só para a gente entender um pouquinho mais do teor desse texto aqui, tá? E também gostaria de perguntar em relação ao protocolo que a gente realizou aqui para a Câmara Municipal dos Vereadores, da inserção desse reforço, né, do cumprimento das legislações em relação à pauta do plano diretor, se ela foi considerada e também quais são os encaminhamentos disso depois. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela participação e também pelas considerações. Primeiro tema é sobre o artigo que dá garantias a quem tem projetos aprovados. A gente está tratando exatamente da MZH4, que é a macrozona de atenção hídrica que está sofrendo... Oi? Ah, não, achei que... É a MZH4. Que está sofrendo alterações do tamanho de lote, que hoje, né, pelo plano diretor, pela lei de parcelamento de solo, permite lote de 250 metros quadrados no mínimo. E, pela proposta nossa do Executivo, passa aos lotes a terem um tamanho de 1.000 metros quadrados no mínimo. E, obviamente, que já existiam, né, alguns empreendedores e alguns empreendimentos com seus projetos avançados. E apenas um que já tinha sido aprovado. Então, como ele já teve aprovação prévia antes do protocolo, né, do projeto de lei na Câmara, então a gente achou por bem e por direito legal que, né, quem tivesse a sua aprovação prévia que continuasse tendo esse direito, uma vez que ele foi aprovado nas leis atuais. Por isso esse artigo garantindo, nesse caso específico, é um empreendimento dentro da MZH4 com lote de 250 metros quadrados. A partir do momento, e se aprovada a lei, né, porque a lei também pode sofrer alteração. Se aprovado o texto original do jeito que está, passa a MZH4 toda ter lote mínimo de 1.000 metros, onde esse empreendedor e outros mais, né, não vão poder mais ter loteamento de 250 metros. Mas existe empreendimento aprovado na MZH4, por isso essa garantia. Tá bom? E a outra pergunta, desculpa... das considerações, né, Foi acolhido. Assim, a gente tem algumas comissões por onde esse projeto, na verdade, por todos os projetos passam. Esse especialmente passa por muitas comissões, né, pelo CCJ, pela Comissão do Meio Ambiente, também pela Comissão de Obras. Né. Foi anexado, né, ao processo para as discussões, tanto do Meio Ambiente e também para a Comissão de Obras, analisado com todo zelo, com todo carinho, porque foi um trabalho muito bem feito, inclusive, né? Então, assim, a comissão, ao se reunir, vai trazer luz ao que vocês trouxeram e vai considerar, sim, tudo que foi colocado lá. E, se for possível e se necessário uma emenda por parte do Legislativo, não vejo problema algum disso acontecer também. Pronto. Próximo a fazer uso da palavra, o remoto. Tem alguém, Adriana, por favor? Sim. Outras questões da Danuta. Ela pergunta como continuidade da obra na Conde de Serra Negra, recentemente finalizada,
haveria possibilidade da criação de uma estrada-parque na Alcides Soares, considerada uma importante via de acesso à cidade, que liga Vitoriana e a Fazenda Lajada ao setor leste da cidade? E também ela pergunta se é possível ter acesso aos mapas georreferenciados que a Maressa utilizou na apresentação. Boa noite, Danuta. Eu deixo a Maressa responder posterior, pode ser, Mar? Tá, a pergunta dela. Com relação ao tema Estrada Parque ali na Alcides Soares, o presidente falou, né, que a audiência seria abordar os temas específicos que foram apresentados, mas a Danuta, se eu não me engano, ela tem meu e-mail, meu telefone também. E aí, Danuta, pode mandar para mim essa sugestão por e-mail ou por WhatsApp, que eu vou acolher. Se você tiver alguma proposta já concreta sobre isso, também pode me mandar e a gente faz uma conversa, né, individual, pode ser lá na secretaria ou virtual, da maneira que você preferir. E aí a gente tenta... Eu vou tentar entender como que é o projeto e que forma que a gente pode conduzir isso, tá bom? Não, assim, mais uma vez, reiterando, não faz parte do tema da audiência, mas eu coloco o meu telefone, meu e-mail à sua disposição para a gente poder conversar sobre isso. Obrigado. Mar? Em relação aos mapas, nós fizemos o envio desse material para a Câmara, né, que veio junto com o projeto de lei, que hoje dá para... Está no site, dá para ver as imagens, né? As mídias abertas, a gente vai disponibilizar a partir do momento que a legislação for publicada, né? Porque aí elas se tornam mídias oficiais. Porque o processo de georreferenciamento nos leva a fazer alguns ajustes de polígonos, né? Inclusive, um macrozoneamento nosso, nós tivemos que compatibilizar com o macrozoneamento, com o zoneamento do Estado, referente à APA. Então, como tem essas sutis, né, modificações, compatibilizações, para a gente oficializar, né, o acesso a essa mídia aberta, a gente tem que aguardar a publicação da lei, porque aí ela vai se tornar as linhas oficiais. Enquanto não sai a publicação da lei, a gente não pode disponibilizar, a não ser que sejam as imagens em PDF. A gente vai estar subindo com essas imagens em PDF também agora no site da Prefeitura, mas já estão aqui no site da Câmara, junto com a minuta de alteração do projeto de lei, né? Obrigada, Maressa. Próxima a fazer uso da palavra, presencialmente, a Alessandra Torres. Você tem 2 minutos, por favor, se apresenta. Agradeço novamente aos vereadores pelo aguardo. Muito obrigada. Obrigada. Dá para alcançar agora. Boa noite a todos, eu sou a Alessandra. Então, eu tenho primeiro uma pergunta. Voltando sobre a aprovação prévia, eu gostaria de entender quais são os processos para que aconteça essa aprovação. Cada município é de uma maneira, eu dei uma olhada e não encontrei qual é a legislação que explica qual é o processo de uma aprovação prévia. Em alguns municípios, uma aprovação prévia de projeto não passa pelo CONDEMA e depois da aprovação prévia, esse projeto vai para o CONDEMA e pode sim ser revogada essa aprovação depois de uma segunda análise. Eu gostaria de entender como funciona isso aqui no município de Botucatu. Dito isso, eu vou para a minha segunda colocação, já deixo vocês responderem. A segunda colocação é sobre o esforço que nós estamos fazendo para garantir a água em qualidade e quantidade para toda a população. São mais de 150 mil pessoas que vão depender da água que vai ficar ali na nossa represa. Essa é uma obra que envolveu muito recurso e que está envolvendo aí um esforço de todo o município para que ela aconteça. E aí vem a minha pergunta. Vale a pena a gente colocar essa água em risco depois de tanto esforço? O que a gente está pedindo é que seja colocada em prática a precaução, que já é uma lei aprovada aqui no município, inclusive. Mas o que é a precaução?
A precaução diz que quando há dúvida se algo faz mal ou faz bem, a gente vai tirar essa dúvida a partir da pessoa que quer usar ou usufruir daquilo que a gente não tem certeza, ou seja, os agrotóxicos. Se hoje a gente não tem certeza se isso faz mal ou faz bem, cabe então à pessoa que deseja usar provar que aquilo não vai fazer mal para a população. E aí sim poder fazer uso dentro do seu empreendimento. Para deixar um pouco mais claro, vou trazer aqui uma comparação. Um restaurante precisa de alvará para funcionar. Ele tem que garantir que aquela comida não está contaminada. Então, por que a gente não pode aproveitar e trazer isso para uma cadeia anterior, à agricultura? Obrigado. Boa noite, Alessandra. Obrigado pelas contribuições. Primeiro, um processo de aprovação no município de Botucatu, ele é bem semelhante a outros municípios. Lógico que cada um tem a sua particularidade, tem a sua legislação própria. Apesar de você falar que não tem nenhuma lei específica de como tramita isso no município, né? Mas geralmente, né, empreendedores, tal, eles já têm um know-how sobre como que tramita isso no município, mas é basicamente um protocolo de um projeto seguindo as diretrizes das legislações municipais. No caso de empreendimento, a lei de parcelamento do solo, que eu não me recordo o número agora, tá, que é de 2019, plano diretor 2017, e basicamente para empreendimentos, parcelamento de solo são essas duas leis. Para edifícios verticais, além dessas duas leis, mais a lei de zoneamento e o Código de Obras. O trâmite ele é feito da seguinte forma: o empreendedor ou o proprietário da área protocola o seu projeto seguindo as diretrizes das legislações. Esse processo vai sofrer análise de diversas secretarias competentes do município, tá? Feita a análise, comuniques, atendimento por parte do empreendedor, e esse vai e vem entre prefeitura e empreendedor. Depois de tudo isso encaminhado, a hora que a prefeitura dá um primeiro ok no processo dele, esse processo é encaminhado através da Secretaria do Verde para o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O CONDEMA delibera sobre o empreendimento, sendo deliberado viável, retorna ao município para o município fazer a aprovação prévia, ou não, como você falou, óbvio, né? Mas quando o município já dá um ok para mandar para o CONDEMA, significa que os técnicos municipais, que não são um, né, são vários, já concordaram com aquele empreendimento. Isso que é o que aconteceu especificamente nesse empreendimento, que, se não me falha a memória, ele levou uns 3 ou 4 anos para ser aprovado, tá? Só para a gente ter uma noção de temporalidade. Aí, a partir da aprovação prévia, isso é levado para o Estado, né? Tem um órgão chamado GRAPROAB, e esse órgão analisa também as aprovações, delibera viável ou não, retorna ao município para encaminhamento a cartório de registro. Bem resumidamente, é assim que funciona. Lógico que, né, depois os projetos e estudos são os mais variados possíveis, mas eu quis só resumir, porque senão ia tomar muito tempo da audiência. Tá? A parte de aprovação de projeto, tentei ser didático. Depois, se tiver alguma dúvida, pode perguntar novamente, não tem problema. Segunda parte, eu passo para o presidente. A segunda parte, como foi dito anteriormente, foi registrada a sua explanação, tá, para fins de consulta, mas é isso só. Adriana, remotamente, por favor. Ninguém? Muito obrigada. Agradeço novamente ao vereador Marcelo, Pedroso, vereador Sargento Laudo, vereador Lelo, por abrir mão do seu espaço. E a próxima Kleber, é a sua vez agora presencial. 2 minutos. Boa noite. A minha pergunta ela é em relação à densidade populacional na macrozona de atenção hídrica 4. Visto que existe um projeto preliminar aprovado, minha pergunta é: de quantos lotes de 250 metros quadrados foram aprovados nesse projeto preliminar, e se está próximo de alguma área de mais atenção ainda, como uma nascente ou um rio? Minha segunda pergunta é: dentro da macrozona de atenção hídrica 4, passou um carro aqui, uma moto.
foram separados algumas áreas que serão passivas de loteamentos futuros, mesmo que de 5 mil metros quadrados próximo da represa, tá? Indo em direção à represa, na entrada ali do Laguna. No total, então, provavelmente foi feito algum estudo do total de lotes que vão se gerar em todas essas áreas. Qual é essa quantidade de lotes e, se possível, de pessoas que vocês estão imaginando que vão adensar essa região, que atualmente é a nossa área de atenção hídrica municipal? Essa é a minha pergunta e fique à vontade a quem quiser responder. Obrigado. Obrigado, Cleber. Boa noite. Obrigado pela participação. Bom, primeira pergunta, questão da densidade populacional da MZH4, referente ao empreendimento que a gente cita aqui como aprovado, é isso? Mas você lembra quantos lotes tem no empreendimento? Eu não lembro de cabeça. 365 lotes. Lotes, obviamente, que podem se tornar casas, né, como podem ficar alguns vazios. Não é um conjunto habitacional, só vou deixar claro, porque aí seriam 365 casas. Mas é um loteamento de lotes. Então, 365 lotes, que fica, para quem quiser conhecer, fica bem ao lado ali de uma parte já adensada, que é o Cedro e o Portal das Brisas, que tem o problema lá do loteamento, bem ao lado. Eu não lembro se especificamente, na área dele total, desse empreendedor, tem rio, tem nascente, mas eu não lembro se no loteamento, eu acredito que não, tem a nascente faça parte. Não sei se você lembra ou não, mas acho que não, né? No primeiro empreendimento. Não, ele tem uma área verde que é de APP. Mas não... Mas eu acho que a nascente não tá na área, numa área dele, de propriedade rural, mas fora desse loteamento. A pergunta, e aí você pergunta também total de lotes, se a gente tem uma perspectiva. Óbvio que não, porque cada propriedade ela tem uma especificação, né? Ela tem a sua característica individual. Então, tem propriedade que tem nascente, que tem curso d'água, que tem APP de mais diversas formas. Para isso, são exigidos estudos bem aprofundados para saber qual que é a área útil, vamos falar assim, de aproveitamento. Não dá para pegar simplesmente a matrícula, vamos supor que a matrícula tem 100 mil metros quadrados, dividir por 5 mil metros, aí a gente acha o número de lotes. Não é assim que funciona. Então, é difícil mensurar. Agora, óbvio que a legislação está obedecendo os critérios, principalmente da APA, que fala de lotes mínimos de 5 mil metros. 5 mil metros é bem grande, né? A Demétria hoje tem lotes de 5 mil, tem lotes de 2 mil, por exemplo, e é um bairro considerado questão de baixo adensamento, né? E tem lotes menores, bem menores do que 5 mil. Então, são loteamentos que vão ser chácaras, né? Com baixo adensamento, com uma taxa de permeabilidade exigida em lei alta. Então, acredito que assim, não serão... às vezes a pessoa pode fazer, né? Pegar a sua área e fazer um condomínio, ou não, ela pode fazer outra coisa. Então, é difícil prever isso, né? Só para complementar a resposta do Luiz. O senhor me dá uma parte, secretária, por gentileza? É interessante frisar que esse projeto de lei ele está regularizando a Demétria e a Roseira. Isso. Tá? Sim. Então, é interessante frisar isso aí e deixar claro. São bairros que são irregulares hoje e esse projeto ele vem ao encontro do anseio dos moradores para a regularização desses conjuntos habitacionais da forma que estão hoje também. Então, não é só criação, está regularizando 2 bairros importantíssimos para o nosso município de Botucatu. Obrigado, Laudo, pela contribuição, e bem lembrado, né? É isso mesmo. Inclusive, se não fica só nessa, tá criando e trazendo mais, e adensando, e permitindo, e barragem, para lá, e a gente acaba esquecendo, e o Laudo, parabéns, né? Vem lembrar que a gente vem resolver um problema épico, né? De Demétria, Roseira, não sei quantos... Tem alguns loteamentos ali que são regulares, mas alguns que são irregulares, e com esse projeto de lei a gente acaba regularizando. E às vezes ninguém pergunta e ninguém cita, né? Mesmo quem mora lá. Então é importante frisar isso também, e foi importante sua pergunta para a gente poder lembrar disso. Só uma complementação aqui, a fala do Luiz sobre a questão dos loteamentos. Nós temos hoje no município uma exigência, né, que já está na nossa legislação, de 20% de área verde e 5% destinada à área institucional.
Essa porcentagem já é menos 25% de área para lote. Ainda temos o sistema viário, que ele ocupa em torno de, às vezes, chega até 20%. E em algumas áreas, em função da existência de muita área de APP, ou até nascente mesmo, córrego, a gente tem quase todas as glebas, são poucas que a gente não tem uma área de proteção ambiental na hora de parcelar. Às vezes, a gente tem casos de estar com quase 50% só de área pública. Então, assim, a gente, às vezes, acha que é um aproveitamento muito alto do terreno, né? Um parcelamento, mas existem muitas restrições. Não que isso seja ruim, tá, gente? Isso é bom. Eu só estou querendo mostrar, assim, que quando a gente vai fazer essa conta, tem muita coisa que a gente tem que considerar em relação para a gente realmente ter aproximado o que tem de área de lote nesses empreendimentos. Uma parte, Maressa. Boa noite a todos. Também só lembrando que, iniciativa dessa Casa de Leis, os novos empreendimentos terão que apresentar um projeto de ciclovia. Isso, exatamente. Que isso vai comportar, bem lembrado aqui, Marcelo Sleiman, que isso, a gente já está até com o primeiro, nós já estamos pedindo lá, depois a gente já fez o Comunix. Que aí ainda tem esse critério das ciclovias, né, as ciclorotas, que vão ser obrigatórias serem apresentadas no loteamento, que aí demandam mais áreas de sistema viário. Obrigada. É o próximo a fazer uso da palavra, presencialmente, João Batista, por favor. 2 minutos. Eu faço as palavras de Alessandra, realmente, que colocou muito bem a relação ao princípio da precaução, né? Porque o Código Municipal do Meio Ambiente ele foi elaborado em 2015, eu participei desse código. Ele realmente, quando chegou na seção 2, capítulo 2, seção 2, das práticas de cultivo e dos agrotóxicos, foi bem claro o que é que tem que ser respeitado e preservado e feito em relação aos agrotóxicos. Em relação a essa área do Vitor, né, tem que lembrar que quando o plano diretor fala 250 metros, ele fala que até a regulamentação das macrozonas. Nos PLs que foi feito no semestre passado, sobre a regulamentação das macrozonas, foi considerado que essa área, até em consulta com a Sabesp, que essa área, no mínimo, teria que ser ocupada por 1.000 metros quadrados. Considerando ainda mais que o Vitor faz parte, esse loteamento do senhor Vitor, ele está colado à unidade de conservação FEB, que é a Floresta Estadual de Botucatu, onde tem espécies da avifauna em extinção. Se for buscar, isso aí não vai passar. Nós vamos brigar para que isso não passe. Mínimo, nós estamos pedindo 5.000, na verdade, né? Tem legislação, o plano diretor mesmo, quando ele fala que 250, ele fala até a regulamentação. A regulamentação foi feita e foi considerada 1.000 metros quadrados. E agora está sendo propondo no plano diretor 1.000 de novo. Então, por favor, né, a parte ambiental ela tem que ser respeitada. Só mais um adendo. O córrego Pinheirinho, que faz divisa com esse loteamento, a água que contribui para abastecimento de Botucatu está em cima da captação da Sabesp, né? Então, por favor, considerem. Antes do Guilherme fazer as considerações dele, só vou pedir para que o Alexandre pare até já se vir para cá, né? Estão encerradas já as inscrições, já passamos as 20 horas e 30 minutos, como combinado. Combinado não sai caro, então é isso. Você quer fazer alguma colocação em relação a isso? Fica à vontade. Tita, só fazer talvez uma correção, um parênteses, não sei como que eu chamo, mas quando você fala que da regulamentação das MZHs, a gente já alterou o tamanho mínimo de lote. Não, ninguém considerou. Na regulamentação, já foi regulamentado até teve várias discussões em audiências públicas, mas foi regulamentado com 250 metros quadrados. Se não tivesse sido regulamentado com 250 metros quadrados e os nossos técnicos, não falo nem secretários, os técnicos tivessem aprovado,
eles estariam cometendo um erro, né? Então, acredito que não... Então, acredito não, é certeza 100%. A regulamentação foi de acordo com o plano diretor, de 250 metros quadrados, e agora, na proposta de alterações do plano diretor, nós, executivos, sugerimos 1.000 metros embasado, né, em relatórios e tudo mais, mas vamos garantir a segurança jurídica, seja de quem for, né? O empreendedor, ele investiu o seu tempo, investiu o seu dinheiro, tem sua área, baseado em todas as legislações municipais atuais e teve seu empreendimento pré-aprovado. Então, nada mais justo, seja quem for, de garantir a segurança jurídica, já que existia legislação para isso. Então, essa é a resposta. Passou sim, Tita. O próximo... Passou sim e está no processo, é só ver lá no processo. A gente está bem tranquilo. Desculpa, Luiz, achei que tivesse terminado. Sim? Na remoto deu alguém, Adriana? Não, agradeço. Próximo a fazer uso presencialmente é Ricardo Greco. Por favor, senhor Ricardo. É o último, inclusive, presencial a ser inscrito. Boa noite novamente. Ainda em relação sobre o adensamento urbano da MZH4, né? Eu gostaria de saber, em relação aos estudos técnicos apresentados pelo empreendedor e também levado em consideração pelos técnicos da prefeitura, se foi considerado que esse empreendimento ele está do lado da FEB, da Floresta Estadual de Botucatu, que é uma área onde a gente encontra espécies da avifauna endêmicas, ou seja, só ocorrem ali, no planeta inteiro, só ocorrem ali, essas espécies. Além das espécies de avifauna, a gente tem inúmeros animais que correm risco de extinção também nessa área, né? E também, né, a flora local ali, ela é muito rica, muito exuberante, e eu gostaria de saber se foi considerado essa questão do impacto ambiental na aprovação prévia desses empreendimentos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, toda aprovação ela é precedida de estudo de impacto de vizinhança, estudo ambiental, caracterização ambiental. E como eu falei, são empreendimentos, não só esse, como vários outros da cidade, que precedem a 3 anos, 4 anos de análise e aprovação. Então, tudo que era para ser considerado de acordo com a área dele, as particularidades da área, foram consideradas de acordo também com as legislações municipais. Não adianta, né, nós que estamos aqui, queremos ser mais realistas do que o rei. Existe legislação e vamos acompanhar a legislação. Cumpriu a legislação, aprova. Não cumpriu, não aprova. Essa é a prefeitura atual. Essa é a minha secretaria, esses são os técnicos. Uma das técnicas está aqui, né? Maressa Mendes, que todos vocês conhecem, participa de conselho municipal, né? Eu queria até deixar claro que eu já elogiei um monte de pessoas que trabalham como servidor. Queria deixar aqui meu elogio para ela, que é uma técnica exemplar. Às vezes até eu tenho que segurar um pouco ela, tanto que ela exige. Então, todas essas aprovações são precedidas de grandes análises. Então, a gente está bem tranquilo com o que a gente faz, com o que a gente aprova, que eu acho que a gente é exigente além da conta ainda. Quero agradecer, né, mais uma vez a presença de todos. Não temos mais nenhum questionamento, nem mais uma pergunta. Mais uma vez, né, acho que a audiência tem esse propósito de discussão, e acho que foi muito produtiva. E lá vem os cartazes. Quero agradecer a Maressa pela explanação, agradecer aos vereadores que se propuseram a estar aqui na noite de hoje. Felipe, obrigado. Gui, obrigado. A TV Câmara e todos os funcionários, muito obrigado. Aos presentes aqui, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, paz e bem.